Obrigada aí pela presença de todos. Eu estou bem feliz de estar aqui hoje com vocês, atendendo aí ao convite da No. A gente vai falar um pouquinho sobre as soft skills e aí principalmente no ambiente de trabalho, né? O que é importante a gente entender como skills e como que a gente pode melhor usar, né? Não tá mais aparecendo aqui para mim. Agora sim. Tu tá de brincation, né? Vamos lá. Desculpa, Claudinha. Perdão. Tô brincando com um brinquedo novo. Então, eu tô aqui assim, ó. Vou para cá, vou para lá. Mas beleza, vamos lá. Falando um pouquinho de mim, eu não coloquei ali na apresentação, mas eu moro em Florianópolis, Santa Catarina. Sou mãe, né, da Ana Beatriz e do Lucas. Tenho 2 pets, que são 2 gatos, que é o Zia e a Shakira. Sou graduada em automação de escritórios e secretariado e tenho pós-graduações em gestão de pessoas, em psicologia organizacional e educação ambiental. Tenho formações em Enneagrama e DISC e sou entusiasta aí da CNV e da psicologia positiva também. Atuo aqui na South System com muito orgulho desde 2019. E o desafio hoje é falar sobre as soft skills, né? Como eu já tinha até dado uma préviazinha ali, como que a gente pode utilizar da melhor maneira e se desenvolver principalmente nas soft skills. A gente não vai falar sobre todas as soft skills hoje, porque é uma infinidade de soft skills que tem aí, as nossas habilidades e competências, né? Mas elencamos algumas ali que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Eu trouxe, assim, meio que um divisor de águas aqui para começar a nossa fala, que foi o ano de 2020 na nossa vida, né? Foi um ano que marcou a história de todo mundo em função da pandemia. Daí eu gostei dessa imagem do filme De Volta para o Futuro ali, onde o professor ali, o M. Brown, ali pergunta para o Martin, né, sempre para onde vamos, né? Para que ano que você quer ir, né? E meio que 2020 eu acho que é um ano que a gente talvez nunca quisesse estar ou voltar nele, né? Enfim. Mas também esse divisor de águas, ele também marca bastante para nós esse nosso desenvolvimento de skills ali, né? Eu vejo que a pandemia, ela alfinetou muito questões como a nossa inteligência emocional, por exemplo. Falar um pouquinho do mundo VUCA e do mundo BUNNY são expressões que a gente usa bastante aí no RH. Na verdade, são termos criados para facilitar a nossa compreensão sobre a realidade em que a gente vive, né? São siglas, são acrônimos, elas são siglas em inglês. O mundo VUCA, ele foi até a Guerra Fria, que era o mundo que a gente vivia até lá, na época da Guerra Fria, até a chegada da pandemia, digamos assim. Era um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Porém, após a pandemia, ali após 2020, essa sigla, né, esse termo criado, ele mudou para BUNNY, né, o B-A-N-I, que traduzindo para o nosso português é um mundo frágil, ansioso, a gente sabe aí, né, a gente escuta todo dia que os níveis de ansiedade estão elevadíssimos, né, o mundo não linear, nada mais é linear, né, tudo altos e baixos o tempo inteiro, e incompreensível, tá? Também a gente hoje está inserido, sempre estivemos, né, mas mais do que nunca, entre gerações, né? Então a gente tem ali 5 gerações, que são os baby boomers, nascidos ali em 1940 até 65, que pegaram o fim da Segunda Guerra Mundial, o pós-guerra ali, e eles têm um anseio, né, são movidos por um desejo de estabilidade. A geração X, que é de 66 até 78, já pegou ali o movimento hippie, a revolução sexual, a AIDS, a TV a cores, o cinema, a meritocracia. E os anseios dessa geração é a mudança, é a adaptação. Depois veio a geração Y, que foi de 79 até mais ou menos ali 94, que já é a geração do computador, da impressora, da internet, do e-mail, do celular, da globalização. E essa geração anseia por tecnologia. Porém, 95 até o ano de 2010, geração Z, que está aí também, né? A geração 100% digital, a era 100% digital, das redes sociais, das conexões, né?
mensagens instantâneas. A teoria de gênero tem um marco também importante ali, que foi o 11 de setembro. E o anseio da geração Z é justamente conectividade, são as conexões. Hoje temos a geração alfa, né, que são os nascidos a partir de 2011, ou seja, nós estamos aí em 2022, são as crianças de hoje com 11 anos, né? A internet das coisas, eles já nasceram conectados, a gente fala que é uma geração que já nasceu com chip, né? A inteligência artificial, novas configurações de trabalho, a gente está vendo agora nascer, né, nesse novo momento, o metaverso vindo com tudo, já está aí, né? E o nosso grande marco aí, essa geração vai ter também a pandemia. Um anseio dessa geração, talvez a gente ainda não saiba, né, precoce ainda de afirmar o que eles pensam, né, mas a tendência indica que eles sejam muito mais independentes, né, do que as nossas, né, as gerações antecessoras, e com habilidades e adaptação à inovação como nunca vistos. O desafio é o quê? Como lidar, né, nesse mundo, nessas transformações e entre gerações, né? A gente hoje está no mesmo ambiente de trabalho com uma pessoa de 20, uma de 30, uma de 40, 50, 60, e como que a gente faz para ter um bom relacionamento e tirar o melhor aí de tudo isso, né? O que a gente pode aprender com os colegas mais velhos, né? Como que a gente pode trocar no mesmo ambiente ali dentro do trabalho? Os mais velhos, eles trazem a bagagem, a experiência para conduzir, para administrar com sabedoria e maturidade as mais diversas situações, contratempos e conflitos, né? A gente espera realmente muito mais maturidade pela bagagem que trazem, né? Como construir relacionamentos que muitas vezes levaram para caminhos de sucesso na carreira, também são exemplos, né? É uma geração muito comprometida com resultados, muito leal, resilientes, né? E as histórias de vida, os erros e aprendizados também nos servem como exemplo. Então, ali no dia a dia, a gente pode aprender muito com os mais velhos. E também com os mais jovens, né? Uns podem aprender com os outros, né? Os mais jovens, por eles terem essa maior aptidão com as tecnologias, então, eles podem muitas vezes ensinar os colegas, assim, que têm um pouco mais de dificuldade, né? A importância da diversidade, como ela pode beneficiar a equipe, né? Incluir as diferenças. Essa geração de agora é uma geração que tem a mente muito mais aberta, né? Como a mudança é inevitável, então, assim, os baby boomers, a geração X lá, é uma geração que era muito mais tradicional, muito mais estática, era uma geração que tinha uma carreira para a vida inteira, né? Eles buscavam muito estabilidade. Hoje em dia, a galera já sabe que tem muita mudança, é muito instável, né? Se a gente vai ter várias carreiras, a gente tem que estar preparado e aberto para isso. Para isso, é importante aprender as novas habilidades. E a mentalidade aberta, como eu já falei, né, colaborativa, para se envolver com colegas, fazer networking, debater, criar e inovar. A gente fala sempre que essa geração agora é a geração dos nossos filhos, inclusive, né, por exemplo, que já não usam mais o manual, né, o manual de instruções de um aparelho, por exemplo, é coisa mais dos antigos, né, a galera de hoje já vem com essa expertise aí bem mais aflorada. Bom, independente ali, né, a gente está inserido no mundo Bunny, né, e misturado aí as gerações, então é imprescindível essa questão das nossas habilidades, né, habilidades para lidar em meio a tantas mudanças, muitas vezes a calamidades que o mundo atravessa, tantas diferenças, né, então importante a gente praticar esse lifelong learning das soft skills, que torna, assim, cada vez mais importante, né, essas mudanças de contextos, né, que geram necessidade de novas habilidades para lidar com tudo isso, né, então nunca as soft skills, as nossas habilidades e competências foram tão valorizadas e relevantes para impulsionar a reinvenção necessária do nosso presente. Saber identificar, desenvolver e até gerenciar, né, no caso para as lideranças, é uma das maiores vantagens competitivas dos profissionais. Então, a gente se pergunta, né, como que está a minha carreira, como que está a tua carreira? Que skill tu acha que tu domina ou que tu precisa evoluir, que tu quer evoluir? Né? Então, a gente pode listar
os obstáculos até que a gente tem na nossa carreira, no nosso dia a dia, e até lembrando, assim, nessa questão de habilidades e competências, né, soft skills, elas não são só validadas e utilizadas no nosso dia a dia de trabalho, elas são na nossa vida, nas nossas relações sociais, enfim, na nossa ida no supermercado, tudo envolve as nossas skills, as nossas habilidades de se relacionar, porque a gente está o tempo todo se relacionando com pessoas, né? Então, é importante entender que o desempenhar dessas habilidades vão refletir nas nossas entregas, nos nossos resultados. A gente está o tempo todo na vitrine, essa é a real. Bom, e skills, né, hard, soft skills, como que a gente separa isso, né? Vamos lá. As hard skills, elas têm, é aquilo que a gente coloca no currículo, né? Que a gente tem aquela experiência comprovada no currículo, digamos assim, conhecimentos em matemática e línguas, enfim, memória, habilidade técnica, né? Aptidões técnicas, certificações, qualificações, né? Eu tenho formação nisso, naquilo outro, certificado disso, curso e graduação, não sei o quê, enfim, N skills ali, hard skills que a gente coloca no currículo, e que elas são facilmente quantificáveis. Já as soft skills é o que a gente não coloca no currículo, né? Que são aptidões mentais, emocionais e sociais. Elas são facilmente qualificáveis. Eu costumo dizer que as soft skills, assim, elas vão aparecer mesmo, não é no currículo, é no nosso dia a dia. É a prática, né? Então, as habilidades ou conhecimentos precisam de prática. O conteúdo, ele não é mais fixo só de uma área. Então, essas habilidades que a gente vai falar e todas as outras que existem, elas são importantes para qualquer setor que a pessoa estiver trabalhando. E a gente vai falar daqui um pouquinho de cada uma delas e vocês vão ver como isso vai aparece, né, em diversos setores, né, da empresa ou da vida. O conteúdo, ele não é mais fixo, ele se tornou mais holístico, mais integrado. Então, a gente costumava também chamar no RH o CHA, que é conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimentos é o que eu sei, habilidades é o que eu sei fazer, e atitudes é se eu quero fazer, né? Isso forma a minha competência. Só que o CHA agora a gente chama de chave, que é o CHA mais o VE, que é o valor entregue. Então, tudo isso reflete no que eu estou entregando, né? Nos meus resultados para a empresa. Um dado interessante que eu trouxe aqui é 80% dos líderes das empresas disseram que as soft skills, elas são cada vez mais importantes para o sucesso da empresa. E 92% dos líderes disseram que as soft skills importam tanto quanto ou até mais que as hard skills. Então, a gente tem que, né, ou se já tem habilidade ou não, mas procurar se desenvolver sempre. E podemos nos desenvolver, né? A descoberta da importância dessas habilidades, e mais ainda que muitas delas não são inatas, às vezes a gente não nasceu com aquele dom, com aquela habilidade, mas a gente pode aprender, praticar, usar a nosso favor para o nosso crescimento pessoal e profissional, e vai fazer toda a diferença no nosso desenvolvimento. E, de novo, né, lá nas nossas entregas. Eu gosto muito dessa frase ali, né, do Will Duran. Nós somos o que repetidamente fazemos. A excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Dentro desse contexto de skills, eu elenquei 4 skills que eu acho, assim, e também estão bastante ranqueadas aí na internet, se vocês forem olhar, né, como as principais soft skills, assim, as mais importantes. Não que as outras não sejam, mas que eu resolvi elencar para falar aqui hoje aqui, porque não dá para falar de tudo, né? E, de novo, assim, eu não vou me adentrar no detalhe muito grande de cada uma delas, porque cada skill dessa dá uma talk, de certeza, tá? Então, eu vou tentar só passar um breve conceito ali de cada uma delas e com algumas dicas também, tá? Começando pela comunicação. Então, a comunicação, ela existe, é um processo, né, que existe o emissor, a mensagem e o receptor. Então,
entre o emissor e o receptor existe no meio, muitas vezes, um ruído, uma falha, alguma coisa que não foi bem falada, bem escrita, e nem sempre a comunicação sai da maneira mais eficaz ou melhor, digamos assim. A comunicação, ela está em tudo, ela se relaciona com várias outras skills o tempo todo. É um carisma saber ler as necessidades humanas e se expressar de maneira completa e eficaz. Ser um bom ouvinte é um dos pilares da comunicação, né? Talvez o maior deles. Praticar a escutatória, a escutativa, né? Entender a comunicação, que ela também pode não ser verbal, a linguagem corporal, a nossa apresentação, a nossa presença, principalmente, o falar em público e a nossa escrita, que a escrita ela foi muito evidenciada no home office, né? Com essa mudança nos formatos de trabalho, a nossa escrita multiplicou, assim, numa velocidade muito grande. Então, muitas vezes, assim, a gente escreve alguma coisa e depois eu, às vezes, me perguntar, será que eu me fiz entender? Será que lá do outro lado essa mensagem a pessoa vai entender exatamente o que eu quis dizer? Né? Se, às vezes, falando a gente não consegue transmitir, imagina ali na escrita, né? Então, ter essa habilidade é algo, assim, bem importante. Uma ferramenta que eu indicaria para comunicação, tá, para a gente se desenvolver e aprender cada vez mais a melhor se comunicar, é a CNV, que é a comunicação não violenta ou comunicação positiva. A CNV, ela trabalha com esses 4 pilares, essas 4 vertentes aí, que são a observação, da gente se observar e observar o outro, os sentimentos, os meus sentimentos e o do outro, as necessidades, as minhas necessidades e as do outro, e também um pedido que eu venha a fazer para atender ali aquele meu anseio. A comunicação não violenta, ela tem 2 animais símbolo, que é o lobo e a girafa. O lobo, ele representa aquela postura mais reativa, né? O lobo, ele tá, se você observar, ele tá sempre meio que olhando o que está acontecendo e eu tenho que me defender, né? Então, tá escrito ali, eu tenho a escolha de ouvir suas reclamações como um ataque dirigido contra mim. Aí o lobo fica naquela postura, né? Já a girafa, ela é o símbolo mesmo da CNV, por ser um mamífero que tem o maior coração, e a girafa, ela tem um olhar lá no alto, né? O ouvido, inclusive, longe do coração e a boca, porque lá do alto ela também consegue observar situações de uma maneira mais ampla, né? E ela vê como, ela simboliza, né, a oportunidade de compreender o que está se passando com o outro. Então, a comunicação não violenta, ela lida muito com criar conexões, né? É eu observar uma situação, trazer o meu sentimento, a minha necessidade, porque todo sentimento meu, ele está muito relacionado com uma necessidade minha, que foi ou não foi atendida. Se eu estou triste, se eu estou feliz, se eu estou com fome, se eu estou com frio, né? São necessidades que eu tenho que foram atendidas ou não e eu vou me expressar de alguma maneira. Aqui eu trouxe um exemplo, né, da CNV na prática, digamos assim, numa questão mais familiar, pensando numa situação assim de pai ou mãe com um filho, aquele filho que está com o quarto toda a vida bagunçado, desarrumado, ou desarruma a sala, enfim, e nunca arruma. E geralmente a gente vai muito no reativo porque tu é relaxado, tu não arruma, tá toda a vida uma bagunça, quantas vezes eu vou ter que te pedir, enfim, a gente acaba partindo muitas vezes para ofensa, para julgar, né? E a CNV, ela ensina a gente a falar essas mesmas coisas, porém de uma outra maneira, né? Primeiro observando, então, quando eu vejo o teu quarto todo bagunçado, o que eu sinto? Trazer para o meu sentimento, para a minha responsabilidade, né? Eu fico irritada, eu fico desconfortável, porque eu preciso de mais organização na casa. Eu explico qual é a minha necessidade por trás do meu sentimento. E, por último, eu faço esse pedido. Será que você poderia arrumar sempre que desorganizar? Né? Eu não estou julgando, não estou estimulando rebeldia e desobediência, que o julgamento geralmente faz isso, se eu ofender, se eu julgar, né? Eu acabo criando ali um ciclo mais reativo e não vai ser saudável ali, não
não vou chegar muito no resultado, né? Também, voltando ali, né, só para concluir a CNV, dentro desses 4 pilares, é interessante falar que a gente não precisa se preocupar em formalizar uma frase, um pedido nessa sequência, mas o interessante é que a gente observe realmente esses 4 pontos, né, observação, sentimento, né, o que eu estou sentindo com aquilo que eu estou vendo, a minha necessidade e daí um pedido, tá, mais ou menos tentar sempre pensar dessa maneira na hora de se comunicar. Outro ponto importante da comunicação é o óbvio. O óbvio, ele precisa ser dito, por mais que a gente aqui do outro lado ache que não, porque para nós é óbvio, para o outro pode ser que não seja. E muitas vezes não é, né? Às vezes nas próprias relações entre liderança e liderado, às vezes o líder até acha que, não, mas isso é óbvio, não precisava te falar. Sim, você precisava falar. Eu não sei se eu estou perguntando, se eu estou questionando, é porque não é óbvio para mim. As figurinhas ali, elas tentam mostrar ali, né, aqueles dois, as 2 pessoas ali, um está vendo 6, outro está vendo 9, né? A realidade pode ser tão complexa que as observações feitas de um determinado assunto, vistas de ângulos diferentes, podem parecer bem contraditórias, né? Então, a gente, o respeito, enfim. Próxima skill, assim, para a gente trazer aqui também, falar rapidinho, é inteligência emocional, né? Gerenciamento das emoções, né? Desenvolver estratégias emocionais. A inteligência emocional, ela está muito relacionada com o nosso autoconhecimento, né? Reconhecer também e avaliar os nossos sentimentos e os sentimentos do outro. Capacidade que a gente vai ter de lidar com isso. E é um fator que conta muito para ser uma liderança, saber usar a inteligência emocional a seu favor. Ela também tem alguns pilares, o primeiro deles é a autoconsciência, habilidade de ler e entender as minhas emoções e reconhecer o impacto que as minhas emoções vão trazer ali no trabalho e no mundo. Autogerenciamento, a habilidade de manter as emoções e os impulsos sob controle, capacidade de se adaptar a situações inesperadas. A consciência social, que é a habilidade de compreender as emoções dos outros e entender as perspectivas deles. E a habilidade social, motivar, né? Habilidade de motivar, inspirar, persuadir, capacidade de ouvir e enviar mensagens claras. A inteligência emocional, eu sempre brinco, né? A gente é testado, não é quando tá tudo bem, né? É na hora que o bicho pega, é na hora do vamos ver, digamos assim, do calor da emoção, do estresse mesmo, é que a gente vê o pico, né? Do como é que tá a nossa inteligência emocional. Se a gente precisa evoluir, se a gente já está conseguindo parar naquele momento, se avaliar, se analisar, fazer escolhas certas, não ser muito reativo, tentar ser mais responsivo, enfim. Eu acredito que é uma das habilidades, assim, até mais difíceis, assim, hoje para nós, né? Qual foi a última vez que você parou para pensar sobre você? A gente costuma brincar que quando foi que tu marcou uma reunião contigo mesmo, né? Tu já conhece o teu alfabeto emocional, as tuas aptidões ali do teu coração, os teus sentimentos, né, de medo, alegria, sei lá, inveja, frustração, nojo, coragem, tu já te conhece nesses momentos, quando esses sentimentos vêm, né? Prever esse momento do que a gente chama também do sequestro emocional, que é justamente aquilo ali, né? Quando o bicho pega, quando os nervos estão à flor da pele, que estratégias tu vai usar? Tu já tem um repertório para isso? Tu tá preparado? Tu já te estudou, digamos assim, né? Tomou uma decisão na hora de um momento de estresse, como é que eu vou agir, não vou agir, falo, não falo, eu digo, olho para o meu colega e falo assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu não vou falar nada agora, amanhã a gente conversa, vamos respirar, vamos para casa, enfim, vamos deixar isso para amanhã a gente conversar, né? Avaliar também as nossas decisões, se funcionou o método ali que a gente usou no momento do estresse, se foi bom ou não, e se dá para incluir no nosso repertório, né? Isso vai fazendo parte do nosso crescimento
da nossa inteligência emocional. O filme, esse filminho aí, né, Divertidamente, ele trabalha muito com isso, né, ele traz ali esses sentimentos. Para quem não viu, recomendo. Próxima skill que a gente vai conversar é inteligência cultural. Capacidade de se relacionar e trabalhar efetivamente entre culturas. Também acho que é uma skill que está muito em alta hoje, assim, tem muito valor a gente entender de inteligência cultural, a gente usar a empatia de fato, né? O profissional que usa a empatia, a tolerância, o respeito, nos casos aí onde tem ambiguidade, tem diferença cultural, onde pode ter discórdia, como é que a gente vai trabalhar nesse meio, né? Nos permite entender, respeitar e conviver bem com as tradições, com as disciplinas, rotinas, pensamentos e pessoas de outras crenças. Devemos dialogar com pessoas que apresentam divergências de pensamentos, convicções, políticas e ideológicas, inclusive o nosso momento atual está sendo um momento de muito calor, de muita emoção, por questões de ideologia política, né? A forma como a gente foi criado também está dentro da nossa cultura, das nossas vivências. A inteligência cultural, ela se conversa, ela está muito junto com a diversidade, né? Então, por mais que a empresa tenha a cultura dela, e naturalmente todo mundo está alinhado ali com os mesmos valores, é normal que as experiências culturais externas impactem também no relacionamento entre os colegas de trabalho e até mesmo no clima organizacional. E o mais importante, assim, que para mim é meio que uma premissa, né? Quanto mais diverso e plural for um time, mais rico ele será. Então, assim, eu saber lidar com essas diferenças, com as diferenças de cultura, eu trazer para dentro do meu time e eu dar oportunidade, eu dar abertura para que todas essas pessoas, com todas as suas bagagens ali de diferenças de cultura e de tudo mais até que a gente falou ali, por exemplo, diferenças de idade, enfim, que tudo isso se converse muito bem. Acho que isso é a skill da inteligência cultural, é justamente a gente, enquanto profissional, saber lidar com tudo isso, né? Uma liderança, acho que é premissa básica ela ter essa inteligência cultural aí bem aflorada, saber trabalhar com esse time, né? Até tem uma frase bem interessante que diversidade é convidar para festa e inclusão é chamar para dançar. Então, é muito isso, né? Não é só convidar, mas é fazer com que as pessoas interajam e se relacionem e tragam as suas opiniões e que haja o respeito e que muitas vezes, muitas vezes saem muitas ideias, saem muita coisa legal e muitas vezes inovações dentro da empresa justamente por esses momentos serem cultivados, desses momentos de inclusão e de ouvir as diferenças. Nasce muita coisa legal aí. As dimensões da inteligência cultural, né? A motivacional, que tem a ver com a vontade, desejo e motivação que a pessoa tem de conhecer e se adaptar a outras culturas. Então, primeiro eu tenho que querer isso, né? Eu tenho que ter essa vontade. A dimensão cognitiva, que é a do conhecimento, diz respeito ao entendimento que a pessoa tem sobre o papel da cultura na formação do comportamento do outro e na comunicação. A dimensão metacognitiva, estratégia, né, diz respeito à capacidade, principalmente das lideranças, de traçar planos para trazer a convergência cultural entre os integrantes de uma equipe, interpretar e compreender as situações de acordo com o contexto, tá? E a última dimensão da inteligência cultural é a comportamental, que também não é a mais importante, mas eu acho que talvez seja, né, que são as nossas ações, de novo ali a prática, né? A habilidade de agir adequadamente dentro de um contexto de divergências culturais. Como as pessoas se comportam verbalmente e não verbalmente diante das diferenças culturais. Eu acho que são habilidades aí importantíssimas, tá? Por último, gente, não menos importante, a gente vai falar bem rapidinho também do gerenciamento do tempo. Também é algo que pega muito, assim, principalmente para nós aí que estamos no home office, né? Não só, mas a questão de mudar para o home office foi algo que mexeu muito com o gerenciamento do nosso tempo.
né? A gente está em constantes mudanças, avanços, né, da tecnologia, rotina de trabalho muitas vezes conturbada, e a gente tem que ter essa habilidade de saber lidar com o tempo de uma maneira saudável, né? Priorizar as tarefas e as demandas, estabelecer uma rotina de trabalho, buscando a nossa qualidade de vida, a nossa saúde e o nosso bem-estar físico e mental. Lembrando, né, que lá o mundo bunny que a gente está, a ansiedade é altíssima, né? Então, a gente tentar gerenciar o nosso tempo a nosso favor é um grande diferencial. E eu coloquei aqui uma pergunta, né? Você sabia que o gerenciamento do tempo, ele está ligado ao nosso autoconhecimento? E que produtividade não significa lotar o nosso dia, mas sim fazer a coisa certa a cada momento. Então, assim, saber quais são os nossos afazeres do dia, da semana, muitas vezes se planejar, priorizar essas tarefas, quanto tempo tu tem disponível para cada uma delas, tá dentro ali do teu orçamento de tempo, digamos assim, né? E entender que não dá para fazer tudo, gente. Por mais que a gente queira, né? A gente que é mãe, assim, principalmente, a gente passa muito por isso, assim, né? Quer dar conta, quer abraçar tudo. Não adianta querer trabalhar 8 horas por dia, até escrevi ali, vou ler rápido, porque cansa só de ler. Não adianta querer trabalhar 8 horas por dia, estudar 4 horas, fazer 2 horas de academia, curso de inglês, aula de pintura, passear com o cachorro, meditar, maratonar aquela série que a gente ama no Netflix, e ainda por cima ter 8 horas relaxantes de sono todos os dias. A triste verdade é que isso é humanamente inviável, né? E a gente tem que gerenciar isso aí. Quais são os benefícios de gerenciar o nosso tempo? Mais produtividade, eficiência, economia, boa reputação profissional, menos estresse, né? E o que é bom ter em mente? Automatizar as tarefas repetitivas e focar no estratégico, planejar, definir metas e prazos, começar pelo mais chato. Isso é uma regra que eu uso para mim, tá? Não estou dizendo que é para todos, porque eu sei que cada um. Mas eu prefiro começar a fazer o mais chato já de manhã cedo e deixar para o final do dia já o que é mais leve, né? Porque se eu deixar para mim, exemplo, ir na academia no final do dia, que para mim ir na academia não é uma tarefa muito fácil, muitas vezes vai acontecer que eu vou chegar no final do dia e eu não fui. Então, eu prefiro garantir ela, que para mim é chata, lá no início do dia. Mas, de novo, né, cada um sabe o que é uma tarefa chata e o que é uma tarefa agradável para gerenciar na sua agenda que momento que eu vou fazer essa tarefa. Dormir bem, conhecer os limites, corpo cansado não rende, hábitos saudáveis e organização das pausas, fazer uma coisa de cada vez, evitar o multitarefas, aprender a dizer não, evitar ou até extinguir a procrastinação. Fazendo tudo isso, vou olhar para trás e agradecer pelo que deu certo, comemorar pelas pequenas vitórias. Trouxe aqui algumas ferramentas que podem ajudar a gerenciar o tempo, né? Gerenciar as tarefas. Ali, Trello, Pipefy, Asana, Todoist, Rescue Time, Google Keep, Remember the Meal, que tem esse Bifocus, que ele usa o Pomodoro, que eu não sei se alguém conhece a técnica Pomodoro, que é aquela dos ciclos de 25 minutos, com pausa a cada 5 e depois renova o ciclo, enfim. E eu gosto muito de uma simples agenda, para falar a verdade, não vivo mais sem a minha agenda do Google, eu me coordeno muito por ela. Então, aqui são algumas dicas, né, muito boas aí para ajudar no gerenciamento. E para finalizar a nossa talk aqui, a minha parte, né, eu acho muito legal essa frase aí do livro Gap, da Angela Duckworth, que talento é a rapidez com que as habilidades de uma pessoa aumentam quando ela se esforça. E êxito é o que acontece quando essa pessoa utiliza as habilidades adquiridas. Agradeço aí para todo mundo, né? Trouxe algumas dicas de livros aí que são muito, muito legais, assim, e falam aí das coisas que a gente conversou hoje, das skills, né? O Inteligência Emocional, do Goleman, que é o pai da inteligência emocional. O Mindset, da Carol Dweck, também é um livro muito interessante. E o Comunicação Não Violenta, esse é o básico, né, do Marshall Rosenberg, que é também o pai, o que instituiu a comunicação não violenta.
E para concluir, assim, pessoal, resumo do resumo, né? Sobre comunicação, que a gente aprenda cada vez mais a ouvir. Sobre a inteligência emocional, antes de mais nada, começar a se conhecer, e principalmente nos momentos de estresse. Sobre a inteligência cultural, mente aberta. E sobre o gerenciamento do tempo, ter ferramentas, né? Ter uma agenda ali. E é isso. Noelle, tá por aí? Oi. Tu achou que tu tava sozinha aqui? Achei. Nada. Eu adorei que nós testamos antes, né, assim, a apresentação, e tu tinha uma dúvida, assim, será que vai dar tempo? Será que é muita coisa, né? Aquele gerenciamento de tempo perfeito, né? E foi perfeito mesmo, assim, porque deu até menos, né? Quero saber de vocês. Eu tô vendo ali no chat o pessoal conversando bastante, né, sobre o prêmio e tudo mais, mas o Francisco, não sei se tu consegue ver os comentários, Claudinha, ou tu prefere que eu te leia? Nada, tá? Então eu leio aqui pro Francisco. Ele comentou assim: hoje, com a grande quantidade de informações e atividades que nos chegam, gerenciar o tempo é um baita desafio. Principalmente, saber elencar as prioridades. Eu acho que foi um pouco do que tu passou ali, né? No início da pandemia, eu sou um exemplo, assim, de passei bastante perrengue aí até aprender a gerenciar o tempo. Nossa. Não é? Eu acho que isso, né, isso, só um pouquinho, eu tô me enrolando um pouco aqui para dar tempo do pessoal participar do sorteio, tá? Que eu tô vendo que tá chegando alguns tardios aqui que estão participando. Então vamos conversar um pouquinho aqui para dar tempo para todo mundo participar. O link tá ali no chat, né? Eu vou até... Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar. Se eu consigo colocar aqui. Ele aparece? Pronto. Enquanto a gente está conversando, aparece aqui um pouco para o pessoal participar do sorteio, tá chegando alguns aqui. Mas isso, voltando, né, do início da pandemia, enfim, toda ela, né, nós nos vimos tendo que aprender a ter agendas para também descansar, né? Porque quando tu trabalha no escritório, direto, é um tempo totalmente diferente, né? Tu tem a pausa do café, tu tem a pausa da conversa, tu tem as reuniões, e as reuniões eram muito interessantes, porque tu tinha quase que um tempo a mais para elas, né? Tu tinha o início, a prévia da reunião, a reunião e a pós-reunião. Hoje, não sei como é o teu calendário, mas os meus, exatamente, tu sai de uma e entra em outra, tu acaba que às vezes tu nem processa muito, né, aquela informação, ou tu tem que estar sempre anotando tudo para depois ainda rever. E eu me pego, às vezes, no final das 8 reuniões do dia, falando assim, tá, agora eu vou trabalhar. Como se aquilo não fosse trabalho, né? Exato. Eu preparando a apresentação e... Opa, tá me ouvindo? Tá, né? Uhum. E daí eu disse, meu Deus, eu não fiz assim, a minha rotina do trabalho, eu parei um pouco aí para preparar a apresentação e tal. Aí eu, daqui a pouco, cheguei pro meu marido e falei, nossa, mas eu não trabalhei quase nada hoje. Ele disse, meu Deus, mas essa tua apresentação aí não é o trabalho. Olha, isso, né, é uma coisa super importante, por isso que na Salf a gente tem um cuidado muito grande, né, com esse ponto. Claro, tanto saúde mental, né, de tá disponibilizando para toda a tripulação, né, todo o WELS, tu tem toda essa assistência, mas também parabenizar em vouchers, com coisas assim, pessoas que fazem esse tipo de apresentação, né? E vão lá, pegam um tempo, porque eu sei, né, não adianta, para tecnologia a gente está sempre aprendendo, o pessoal está sempre renovando, né? Se eles já tinham tudo isso de estudo de tecnologia só, agora eles ainda têm da soft skills, né? Eles ainda têm que estar lá aprendendo sobre liderança e tudo mais. Exato. Né? E é legal também, aqui na Salf a gente tem muito incentivo nesse sentido, né? Pro nosso desenvolvimento. A empresa está o tempo inteiro realmente ofertando aí, desde cursos, as próprias talks aí que a gente promove, trocas, né, para que a gente possa se desenvolver e aprender. A comunicação ali que a gente falou também é uma ferramenta, assim, que ela veio muito para agora na pandemia, para a área de TI, né, a presença, sabe? A gente vê muito, assim,
no nosso dia a dia, que é tudo online, né? Eu só falo contigo por telas, tudo é tela. Então, até o fato, às vezes, da gente optar por abrir a câmera, fechar a câmera, é algo que vai fazer muita diferença. A gente está ali marcando a nossa presença, né? Então, tudo isso está valendo, tudo isso está dentro das nossas habilidades, né? Não que a gente é obrigada a estar 18 reuniões, 8 reuniões por dia, às 8 eu estou com a câmera aberta ali, mas eu acho que na maioria faz diferença. Faz diferença. Não, mas faz diferença. Às vezes não é porque tu tá ali. Exato. Tu tem que estar ali, né? É uma coisa que acho que porque assim, a gente aprende bastante, né? Não adianta tu estar aqui, tu estar fazendo outras coisas, tu não dá nem certo nenhum nem outro, né? Algo vai dar errado. A gente escuta muito nas avaliações de performance que a gente faz com os gestores dos clientes nossos, né? Dos profissionais. Os gestores falam muito assim, ó. Ai, Cláudia, se eu tivesse vendo eles, seria mais fácil. Mas como eu não estou vendo, gerenciar isso se torna... não que é impossível, nem difícil, mas é uma habilidade ali. Você não está vendo, mas tem que gerenciar. Você não está vendo, mas ele tem que te entregar e você tem que acompanhar isso de alguma maneira, né? Então, é um desafio. São vários desafios aí o home office. Perfeito, Claudinha. Eu estou colocando aqui nas telas, né, alguns dos parabéns que a gente recebeu aqui. Tem vários, o Fabinho também, né? Eu quero te agradecer, primeiro, né, por aceitar o convite. Segundo, pelo cuidado. Isso eu acho incrível, assim, sabe? Porque a gente poderia muito bem compartilhar um conhecimento aqui raso, né, super simples, porque é o teu dia a dia, né, Claudinha? Tu poderia até só abrir a câmera aqui e sair falando sobre isso, né? Tu atende hoje quantos times? Acho que mais de 5, 6 na sala? Eu tenho 6, né? 6 times, né? 6 lideranças, não, multiplique isso, né, pelas lideranças, multiplique isso pelas devs, multiplique isso por todo. Então, uma galera. Tu leva isso no teu sangue, no teu dia a dia. Mas, de novo, né, voltar nisso, o cuidado que tu teve, né, nessa tua apresentação, no cuidado em saber o público que estava aqui hoje de noite, né, quem estava ouvindo, para tu ser assertivo, né. Quer dizer que todo esse teu teórico é o que tu coloca na prática também, né? E é o que o pessoal do Outsourcing leva isso tanto no coração, né? Que a gente escuta tantos elogios para ti. Então, quero te trazer isso também, te agradecer. Assim, já deixa aqui o convite para a próxima. A gente ainda não tem o tema certinho, ainda não tem, né, quem que vai ser o próximo tripulante que vai apresentar, né? Já exatamente, mas já vão dando sugestões de tema, o que vocês querem ver. E também sigam a Self lá no YouTube, que tem as talks antigas nossas internas, né? Não tem toda essa interação, não tinha o sorteio e tudo mais, mas tu consegue ver os conteúdos que são muito, muito bons. Perfeito. Boa noite, muito obrigada, Cláudia, de novo. Obrigada pela participação de todo mundo e até a próxima.